Estamos de volta com o painel RBS, recebendo essas figuras representativas do futebol do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Falcão, Renato Portaluppi, que nos honram com a sua presença aqui no programa, um programa especial que trata da vida destas duas grandes figuras do futebol do Rio Grande do Sul. Bom, vamos de imediato a SBT, vamos ver? Vamos afastar mais aí, ô Lemir. Tá bom. Vamos afastar. A senhora vira pra cá também. Ô, Lemir. Ô, pô. Vamos afastar. Peraí. Essa volta aí de Tóquio, no momento que o Grêmio foi campeão do mundo. E saudade dela. É verdade. Um momento emocionante aqui no programa. Agora nós vamos ver um VT que tem a vida do Falcão também nesse programa aqui. Vamos ver? Sua estreia é garantia para a escola vencer ou não? Não, tomara, mas eu acho que depende mais deles do que de mim. De qualquer maneira, é importante unir os dois para tentar essa vitória. O que a senhora achou do desfile do Falcão? Mas lindo. Muito bonito. Apesar do problema de não deixarem ele sair no carro, ele teve que entrar junto com a escola, sambando. Por quê? Tinha um carro lá no fundo que ele ia sair, não deu para ele sair, o público não deixou. Não sabia. Mas mesmo assim a senhora gostou? Muito, foi muito bonito. Eu gostei muito, estou até emocionada agora. Aí, a homenagem para ele, o que a senhora achou? Mais lindo assim que não tem palavras. Adorei. Reconheceu tudo que ele fez? Reconheci, deixo meu obrigado para quem fez essas coisas para ele. Feliz? Muito feliz. Ele merece. Mas claro. Pois é, acabamos de ver duas grandes torcedoras, né? A mãe do Renato e a mãe do Falcão. Fala da homenagem, fala da dona Zizi, se é que tu consegue. Olha, eu estava lembrando, quando eu entrei no Internacional, que aconteceu realmente, vocês viveram isso aqui, né? Quantas vezes se falou em Falcão no Internacional e pesquisa e tal, e toda vez que tinha uma pesquisa eu meio que me entusiasmava. E nada. E o engraçado, quando aconteceu isso, a primeira pessoa que eu pensei que gostaria que estivesse, não sei como é que ela reagiria emocionalmente, que ela tinha um probleminha já do coração, era minha mãe. E o seu Bento também, que era o meu pai. Primeiras pessoas que eu pensei foram os dois. Quando eu entrei lá no Beira-Rio e digo... Aí eu olhei, até inclusive tinha um lugar na social onde o pai e a mãe ficavam para assistir os jogos, né? Sim, eu me lembro. E à esquerda, ali embaixo das cabines de imprensa. E eu acho que ela teria um momento para ela assim... Mas ela está vendo. Certamente ela está vendo. Renato, tua mãe era muito gremista, ela certamente vibrou com esse título e mais do que isso, pelos 2 gols marcados pelo filho, né? Sem dúvida alguma, e até em cima disso que o Falcão estava falando da própria mãe, eu sempre conversava praticamente diariamente com a minha mãe, e quando eu estava no Rio de Janeiro, no Fluminense, no Vasco, e ela sempre teve um sonho, um desejo de que eu viesse treinar o Grêmio e fizesse o mesmo sucesso da maneira que eu fui quando eu era jogador e que eu fosse campeão com o Grêmio agora como treinador. Ela está lá em cima, como o Falcão falou, ela está vendo também, e ela pode ter certeza que esse título em breve vai chegar. Como é que são essas relações familiares, é o que eu fico pensando, Pedro, porque imagina no Renato e no Falcão, vivendo numa profissão glamourosa desde os tempos de jogador e agora como treinador. O restante da família tem profissões que são profissões menos glamourosas e provavelmente muito menos bem pagas. Como é que ficam essas relações familiares?
Muda alguma coisa? Vocês tentam fazer com que não mudem, mas as pessoas é que eventualmente mudam com vocês? Como é que são as relações familiares do sucesso Renato, do sucesso Falcão? Olha, quando eu lembrei do pai, com certeza, se eu estivesse aqui, ele ia dar uma pitadinha na escalação. Que gostava. E a relação é muito clara, né? A gente dentro de casa, enfim, acho que é isso que o Renato deve pensar. A gente ali, eu sou o Paulo e ele é o Renato, não tem assim. Consegue isolar. Ah, sim. Agora, é claro que quando saem à rua, eles são... Eu acho que até eles sentem um pouco com esse glamour, né? E é normal que seja assim. O importante é que eles possam conviver com isso de uma maneira que isso não atrapalhe, né, a vida deles. E eu, quando assumi o Internacional, eu deixei bem claro lá para o pessoal mais perto, gente, vai ter vitória, vai ter derrota, vão implicar com vocês na rua, né? Eu até citei um exemplo lá em casa. Digo, olha, nesse período que eu estive na imprensa, esses 15 anos trabalhando aqui na RBS, nenhum momento, quando eu saía na rua, alguém gritava Grêmio. Eu assumi a estação na terça-feira, na quarta-feira estou na rua, passou um cara de carro, Grêmio! É assim, gente, então tem que saber administrar isso. E para você, Renato? É por aí. Aí tem os recadinhos sempre dos torcedores, né? Eles não conseguem conversar comigo, aí mando pelos irmãos. Manda botar fulano, manda trocar fulano. E eles repassam? Essas coisas. Eles repassam? Às vezes. Eu já estou vacinado quanto a isso. É normal, não tem jeito. Mas o pessoal da família, eles dão palpite na escalação, por exemplo, ou dizem, pô, tira fulano. Na minha família não, porque eu nem dou essa liberdade para eles. Eu nem gosto de falar sobre futebol com eles. Converso outras coisas, entendeu? Senão a minha cabeça já é 24 horas de futebol. Aí eu vou, uma descontração com a minha família, com meus irmãos, daqui a pouco futebol. Ah, não, aí não. Dá um tempo, não vai mudar minha cabeça mesmo. Entendeu? Às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha, às vezes coloca uma dúvida e aí. Deixa assim que tá bom. Eu em casa não tenho esse problema, mas os amigos próximos que eles dão de pitaco, nossa senhora. Não é fácil. Alice, vamos ver um pouco mais do nosso telespectador aí que quer participar do programa. Telespectadores e ouvintes aqui pelo Twitter, eles queriam saber se vocês dois, o Renato já falou, né, queria entrar em campo, o Falcão também, eu imagino que às vezes tem essa sensação, se vocês dão algum tipo de atenção especial, alguma instrução especial para os jogadores que hoje atuam nas posições em que vocês atuavam? Eu... todo dia. Mas naquele jogador especialmente, ele tem uma atenção especial? O jogador da posição. E é lógico, uma atenção um pouquinho maior para o jogador que vem jogando, entendeu? Porque eu joguei, eu conheço bem a posição e sou uma pessoa bem mais experiente do que o jogador, no caso. E procuro dar os conselhos, entendeu? Esse é o cara mais cobrado? É o que leva mais bronca? Não é o que mais cobrar, mas eu me sinto feliz por poder ajudar um jogador que eu joguei naquela posição e eu tô procurando ajudá-lo de todas as formas, entendeu? É o caso do Leandro, né? É o caso do Leandro, o próprio Borges, entendeu? O André Lima. Então, são jogadores que eu joguei ali, eu conheço aquele lugar... qual a melhor maneira de se posicionar, qual a melhor maneira de se colocar, enfim, esses conselhos todos que, se eu fosse jogador e eu tivesse um treinador, e eu tive o Falcão, no caso, em 90, né, Falcão? Não, a Copa é 91. 91. Então, no momento que você tem um treinador que jogou e foi um craque e se pode me ajudar, eu vou bater palmas, porque o cara vai me ensinar e muito. Então eu me sinto assim, no momento que eu posso ajudar o jogador, eu posso explicar melhor porque eu já estive ali dentro das quatro linhas. Então ele vai me escutar melhor porque ele sabe que eu estou dando bons conselhos, porque eu já participei de tudo isso que ele está vivendo hoje. Do que às vezes você pegar um treinador e ele te dá um conselho, te mostrar, nada contra, mas mostrar o caminho, tal, mas que ele nunca jogou. Tem uma diferença. Pro jogador tem essa diferença. Você olhar para um cara que jogou e jogou muito, e pegar um treinador que nunca jogou. Por mais que ele saiba também, nada contra. Mas o cara sempre vai dar uma atenção maior pro cara que jogou, porque ele sabe que o cara foi o cara. Então ele vai te dar bons conselhos. Vou te dar um exemplo. O Enio Andrade, no Inter, ele pegava a bola e dizia, Falcão, olha aqui, ó, eu vou botar lá. Ó. E botava lá, te lembra? Ele desafiava, né? Dino Sani também. Também. Eu falo de vez em quando... E aí, para imitar ele, sim. De vez em quando eu falo com o Filipão, eu falo, Filipão, você deu uma sorte muito grande na tua vida. Ele falou, qual foi? De não ter me pego pela frente. Brigo com ele até hoje. Imagina se pegar aquela ignorância toda pela frente. A única vez que ele pegou foi em Internacional e Caxias. Ele até conta essa história muito engraçada. Ele estava na concentração do Grêmio e aí nós encontramos... O Filipão, né?
Aí tava jogando Internacional e Caxias, que eu fiz o gol lá, que eu driblei e tal. Que não era uma característica minha, mas aquele jogo, sei lá, peguei, driblei e tal. E ele me contando que ele estava na concentração do Grêmio com a boleirada, vendo. E de repente, e a zaga do Caxias, Cederilho e Filipão, meio campo, Paulo César, Nana e tal. E eu entrei de bem, fiz o gol e a bola. Ué, onde é que o senhor estava ali, chefe? Tava cobrindo o outro lado. Falcão, eu fiquei curiosa. O Renato falou que lembra de você lá em 91. Você dava conselho para ele em 91? Que tipo de conselhos era esse? Assim, ó, essa história é interessante, porque quando eu assumi a seleção brasileira, o nome do Renato e de mais 2 eram vetados. E eu conversei com o Ricardo. Eram vetados por quem? Pela direção da CBF, né? E eu digo, olha, eu vou convocar aquilo que eu entendo que são os melhores. Eu conheço o Renato, conheço a família dele, conheço a índole. Eu seguro, não tem problema. Tem que ser... O que é que eu uso hoje, né? Você tem que ser franco com os... E o Renato começou como titular na seleção. Ele pode me ajudar nisso. Ele era ponta direita titular, e centroavante era o Careca, na esquerda o João Paulo. E o Neto era o meu jogador de meio campo, era Mauro Silva, Neto. E aí, de repente, depois de 3 jogos, trouxe o Renato do meu quarto junto com o Neto, perguntei para eles, olha, vocês acham que vocês estão jogando bem? Não, realmente nós não estamos bem, então eu vou tirar vocês, mas eu preciso de vocês, são 2 líderes aqui. E eles foram maravilhosos, vibraram mais do que eu na hora que a gente classificou contra o Equador. Eu acho que essa relação de respeitar a história, que eu sempre disse, inclusive em 86, a minha história, quando me tiraram da seleção, não foi respeitada. Você não tem que ser escalado, você tem que ser escalado pelo momento, não pela história. Agora, a história tem que ser respeitada. Eu acho que isso, no mínimo, né, você precisa fazer isso. Por que não foi respeitada? Porque ninguém me explicou nada. Nós ficamos treinando 3 meses, tá? Oscar e Falcão titular. A semana anterior à Copa nos tiraram, sem nenhuma explicação. E eu não estou aqui, eu não acho que o jogador tem que jogar pela história, eu repito, tem que jogar pelo momento. Mas a história tem que ser respeitada. Essa foi a sua decepção como jogador de seleção. Eu imagino que a do Renato tenha 78 sido... foi pior. 78, até, por favor, você fale sobre isso, porque o Brasil inteiro estranhou aquilo. Mas o Renato teve um corte de seleção. E um corte de seleção que envolveu depois uma consequência de um amigo próximo do Renato, que também não foi à Copa, em solidariedade, que era o Leandro. Como é que você viveu pessoalmente aquele momento? Porque não foi só você, né? Repercutiu para uma pessoa que era próxima a você. Eu estava num momento excepcional da minha carreira. E eu vou te falar uma coisa. Eu não me arrependo de ter feito aquilo, não. Aquilo o que exatamente? Aquilo que eu digo, nós estávamos presos há 30 dias na Toca da Raposa. Aí o Tele deu uma folga pra gente, no domingo, das 10 da manhã, se não me engano, às 10 da noite. Eu falei, mas a minha família mora em Porto Alegre, não tem como sair daqui, eu bato e volto. Dá mais um dia pra gente, nós estávamos presos há tanto tempo. Você chegou a pedir isso, Renato? Eu falei pra ele, e ele tinha a família dele que morava ali em BH, nós estávamos na Toca da Raposa. Ele falou que não, mas tudo bem. Aí nós fomos para um churrasco na casa do Éder, e, lógico, tomamos cerveja. Aí ficamos tomando, e aí lá pelas 9 horas, não era muito longe da Toca da Raposa, nós estávamos em 10, 12 jogadores. Eu não preciso citar os nomes aqui e tal. E aí todo mundo, vão embora, e eu levantei também, vamos embora. E o Leandro tinha tomado algumas a mais, e a gente estava já na casa de um outro amigo nosso. E nós estávamos até de short, camiseta da seleção. Não, vou embora, o Leandro falou assim, não, eu vou pra boate. Eu falei, não, você não vai, você tem que voltar com a gente. Enfim, o cara foi no quarto, voltou em 5 minutos depois com uma roupa normal. Que o cara tinha emprestado pra ele, eu vou pra boate. Eu falei pros caras, não, a gente não pode deixar ele ir desse estado, ele não pode ir. E ele acabou indo. Eu falei, não vamos deixar ele sozinho. E eu acabei ficando com ele. O pessoal voltou pra Tóquio. Voltamos, lógico, já que tá na chuva é pra se molhar. E nós chegamos tarde. Realmente chegamos bem depois. Boate não é pra sair cedo. Nem pode. E aí, só que alguns chegaram também, mais ou menos no mesmo horário que a gente, só que alguns pularam o muro. E ele não tinha condições de pular o muro, né? Tinha que entrar pelo portão da frente. E aí o segurança sabia, anotou o horário e tudo. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, o Tele falou, estão cortados. Falei, tá bom, fazer o quê? Então, hoje, eu como treinador, se um jogador meu aprontasse alguma, e eles aprontam, pode ter certeza, pelo menos é o meu pensamento, não sei qual é o do Falcão, faltavam alguns meses ainda para a Copa do Mundo. Eu vou punir o meu jogador, se ele me aprontar uma dessas. Eu vou punir. Mas não vou cortar. Por exemplo, se tem um jogo importante daqui uma semana, eu não vou tirar o meu jogador do grupo. Porque eu estarei punindo não só o jogador, eu estarei punindo a mim e a minha torcida, porque eu vou precisar do cara. Então, na época, faltavam 4, 5 meses ainda para uma Copa do Mundo.
vão multar, vão mexer no bolso dele. O time, né? Mas teve exatamente, mas não vou, teve uma situação vou tirar ele do grupo. O Tele reuniu a gente para isso que eu ia completar. E nós você foi, exatamente. Deixa aqui, vamos segurar, vamos dar outra chance. E só lá no final que eu vi que o Leandro não se apresentou. Exatamente. Olha ali, ó, tem uma foto, Falcão, tu como técnico da seleção brasileira, dá uma olhadinha ali para trás do painel ali, e o Renato lá, ó, os dois juntos na seleção brasileira. Copa América do Chile. Faltou o Falcão falar sobre essa decepção que ele disse ser maior que a de 86, que é a de 78. Grande Gilberto Chicão no lugar do Teve que ver o grande Gilberto Gilberto tinha Figueiredo. 78, Falcão, 78. 78 é uma história tão assim desgastante. Cláudio Coutinho, técnico. Vou tentar editar, né? Um termo que eu aprendi com vocês aqui. Tem 30 segundos para falar, porque já está estourando. Não, Não, já? um minutinho, quase. Um minutinho. Vocês têm um minuto aqui no domingo para falar aquele final, que ele me dá 30. Vocês são em 5. Não, assim, eu tava... Naquele ano eu ganhei a bola de ouro do melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Que era a placar da AVA e continua dando. Então eu estava numa fase maravilhosa, mas aí a seleção era do Brandão. Nós empatamos contra a Colômbia, voltamos para o Brasil, o Brandão caiu, tiraram o Brandão, assumiu o Cláudio Coutinho, nas grandes injustiças que se fez nesse Brasil, porque o treinador tinha que ser o Minelli, né? Porque foi campeão brasileiro 75, 76, 77 pelo São Paulo e 78 ele não foi a Copa. E aí ele trocou o treinador e o Coutinho fez nova convocação, eu fui convocado de novo para jogar o jogo de volta com a Colômbia. A apresentação era uma quinta-feira, e aí eu estava com a medalhista, não me apresentei, era numa terça-feira, 2 dias depois. E aí ele fez a seguinte frase para mim, ela falou, entre em forma, depois eu falo contigo. E aí a coisa foi andando e tal, e eu senti que tinha uma certa preferência para os jogadores lá do Rio de Janeiro, né? Porque Rio de Janeiro realmente com São Paulo era o tambor na época. Depois que o Rio Grande do Sul, através das conquistas internacionais, o Grêmio foram conquistando espaço e passou a ser mais respeitado. E aí tivemos a discussão, depois do jogo da Colômbia, pesada, né? Argumentada e acho que, eu estou falando isso e também não estou achando legal, porque ele já não está mais aqui, o Coutinho, mas vocês estão perguntando. Mas, resumindo, foi uma discussão forte com ele, nunca mais me chamou. Se acontecesse um jogador hoje ter a discussão que você teve com o Coutinho, você hoje é treinador... Se ele tiver argumentos para me provar que eu estou errado, eu vou aceitar. Até pelo que aconteceu com você? Não, independente disso. Quer dizer, eu tenho assim, ó, eu faço análise há 15, 16 anos. Eu aprendi muito a lidar com as pessoas, né? Muito a lidar com as pessoas. Acho que isso é uma capacidade que me deu num ambiente difícil, complicado, mas eu tenho que entender, isso não significa aceitar. Ele pode vir dialogar comigo, argumentar, mas se ele estiver errado, ele vai estar errado e eu não vou permitir nada que ele faça. Agora, se ele estiver certo, eu vou dizer, olha, você está certo. Fiz com o Matias agora lá contra o Juventude, chamei o Matias para botar. Ia mexer, mas eu fiquei pensando, vai que o Juventude empata e vai para pênalti, eu não vou tirar um jogador que possa bater pênalti, cheguei para lá, desculpa, mas eu não vou te botar. É isso. É a vida. A seguir, a gente volta com o último bloco do painel RBS, com Falcão e Renato, e olha, tem uma surpresa, hein? TV Com e Rádio Gaúcha no painel RBS, e projetando aí a vida dos dois profissionais que hoje dirigem a dupla Grenal. Voltamos em seguida.